Eu vou pregar uma palavra hoje. Olha só o tema: crenças e crendices. E essa palavra é aquele tipo de palavra que se alguém gravar e colocar na internet, essa semana vai ser uma pancadaria só. Essa é uma daquelas palavras que no meio dela eu vou ser julgado por alguns de vocês. E talvez outros vão ficar com muita raiva de mim, não tem problema. Oséias capítulo 4, Oséias 6:4, diz assim: meu povo é destruído porque falta conhecimento. Porque vocês, pastores, esqueceram o meu ensinamento. Então eu vou esquecer dos seus filhos. Então ensinamento é uma obrigação que o pastor tem que dar. E essa palavra de hoje, e eu, na verdade, fui preparando essa palavra, e ela ficou tão grande que eu vou começar ela hoje, vou terminar semana que vem. Aí é fácil saber quem está com raiva de mim, é só olhar quem não vem semana que vem. É certeza, aí não tem como. É que é uma mensagem que ela é extensa. Eu vou falar sobre crenças e crendices, de coisas que nós aprendemos dentro da igreja. Foi ensinado aonde? Dentro da igreja. Por quem? Por pastores. E isso virou no nosso meio algumas crendices. Então eu vou falar sobre quem é Deus, o que é fé. Eu vou falar sobre louvor. Eu vou falar sobre profecia. Eu vou falar sobre igreja. Eu vou falar sobre oração. Eu vou falar sobre alguns pontos que é o seu dia a dia. E você vai se assustar. Porque tem algumas coisas que eu vou falar aqui que você acreditou a sua vida toda de cristão. E hoje você vai entender que está errado. Ué, pastor, mas eu estou aqui na igreja há 10 anos e está errado, por que o senhor não falou? Estou falando. É porque eu falava e você não entendia. Agora é na veia, direto. Levanta a tua mão assim para o meu lado e diz: pastor, eu te amo. Fica tranquilo. Tá bom, obrigado. Valeu. Foi uma palavra de ânimo. Você sabe o tanto que eu estou preocupado, né? Meu filho, se você não gostar, se você for embora, segue tua vida. Eu sei que eu vou morar no céu. E o dia que o Senhor chegar e disser assim: e aquele, Senhor, ó, lembra daquele domingo que eu estava viajando, cheguei mais cedo, vim correndo do aeroporto só para pregar? Ah, verdade, filho, então tá liberado. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que o que eu vou falar é Bíblia. Amém? Vamos lá. Vamos começar por um versículo extraordinário. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, apóstolo Paulo pregou num domingo de manhã, não sei se foi domingo de manhã, acabei de inventar. Ele pregou num dia igual eu estou pregando aqui. E quando ele foi pregar, ele citou isso: rejeita as fábulas profanas de velhas caducas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Olha o que Paulo estava pregando. Dentro da igreja começou a surgir um monte de fábulas profanas à palavra, que essas velhas caducas estão ensinando. Só que as velhas caducas foram passando para outras velhas, que passou para os novos, que passou para um bando de pastor, que passou para um bando de gente nova, e isso virou crendice no meio da igreja. São ideias e crenças enraizado no nosso meio, que nós acreditamos ser verdade, e seguimos a vida como se ela fosse verdade, mas não é. Quem aqui aprendeu que comer manga e beber leite mata? Não, até parece, 3 pessoas, novinhos, vocês tudo nasceram na roça,
um bando de VIP, vindo do interior do Paraná. Os outros gaúchos, lá dos Pampas. Até parece que você nunca ouviu. Vai lá, quem que já viu, quando era criança, comer manga e beber leite, mata. Se não matar, entorta. Ah, todo mundo leu. Eu perguntei, só 3 levantou a mão, até parece. Você mora na Itália, né? Na Finlândia você mora. Só eu que nasci no Brasil. Quem aqui já comeu manga e bebeu leite? Morreu? Tortou? Nem eu. E de onde vêm essas crenças? De véia caduca. Da avó. Que aprendeu com quem? Com a véia caduca. A avó dela. Você sabe de onde vem isso? Os escravos tiravam leite. E os escravos trabalhavam na lavoura. E tinha muita fruta. À vontade, caía do pé, principalmente manga, cai do pé, ninguém consegue chupar aquilo tudo. E eles comiam durante o dia. Mas de vez em quando eles roubavam um pouquinho de leite. O leite era para fazer queijo, para vender, para ganhar dinheiro. E de repente, quando alguém passava mal, tinha uma dor, tinha uma convulsão, o senhor de escravo vinha e dizia assim: aí, comeu manga e bebeu leite, está vendo? Mata. E virou crença. Comer manga e beber leite mata. Quando eu mudei para cá, eu comprei uma propriedade, 30 anos atrás, fui no cartório de Penha transferir. O dono de uma grande empresa me vendeu essa propriedade. Eu estava com ele, o cara do cartório. Ele disse: ai, fulano, eles conversando sobre a cidade, eu era novo aqui. Aí fulano, isso aqui morreu e tal. Não é o fulano do pote de ouro? Pote de ouro, sim, é do pote de ouro. Rapaz e tal. E começaram a contar uma história. Que a pessoa enterrou ouro e morreu. E aí ele aparecia em sonho, aparecia para alguém, dizendo aonde estava o ouro para desenterrar. Se não desenterrasse, ele ia ficar vagando. Ele diz: não é possível. Minha mãe contava essas histórias lá em Goiás. Será que lá em Goiás, em Penha, em Santa Catarina, tinha o mesmo demônio que escondia o ouro? Porque disse que quando ia tirar, aparecia cobra, tinha que ser meia-noite, dava um vento. Quem já escutou essa história? E cidades diferentes. Eu não vou contar a história de lobisomem, mas quem já escutou essas histórias? Isso tudo é crença, fábula de velha caduca, de pastor que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro pastor, que viveu uma realidade num lugar, e as pessoas tomaram isso como verdades bíblicas, e está enraizado na cultura. Querido, presta atenção. Tem gente dentro da igreja vivendo a vida cristã, acreditando em coisas que não são princípios e valores cristãos. E pior, atrapalha a sua vida cristã. Mas pastor, então eu vou sair da igreja. Sai, fica pior. Se não fosse o juízo de Deus do lado de fora da arca, ninguém aguentaria o cheiro, o mau cheiro dentro daquela arca. Imagina aquele bando de animal comendo e fazendo as necessidades todos os dias, por 120 dias, o cheiro que tinha naquela arca. Por que ninguém saía? Porque o juízo de Deus do lado de fora era pior. Eu não estou dizendo que a igreja é algo podre, mas eu estou dizendo que a igreja é formada por seres humanos. Seres humanos que pensam, que têm experiências próprias. Eu não estou criticando, eu não estou dizendo que alguém criou uma teoria maldosa e está ensinando, não. É uma experiência pessoal que aquele pastor teve, e aquilo cresceu e foi para uma denominação, se espalhou. Presta atenção, nós evangélicos somos formados por 3 religiões. Todo cristão vem do judaísmo. Então existem coisas
do judaísmo na Bíblia que nós não entendemos, que alguns pastores interpretaram e viraram verdades que não são. Nós no Brasil viemos de uma cultura romana, de uma igreja onde o imperador se converte, faz daquela igreja a igreja oficial, e ele ajunta coisas do paganismo que existia em Roma, e ajunta com aquela igreja cristã que Paulo tinha criado, a igreja de Roma, e é uma igreja cheia de misturas, e nós viemos de um alemão que questionou tudo isso. Olha a mistura de gente. A Bíblia é a verdade, mas existem coisas no nosso meio que são crendices, que não são verdades. E eu disse que eu vou citar algumas. Começo hoje, termino domingo que vem, porque são muitas que eu faço questão de ensinar. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Lembra do tanque de Betesda? Quem lembra? Que tinha um homem, 30 e poucos anos, de tempo em tempo um anjo vinha, mexia as águas, o primeiro que pulasse era curado, e ali em volta tinha muitos doentes. Chega Jesus e diz: o que você está fazendo aqui? 37 anos, meu filho, seja curado, mas não tem ninguém que me joga dentro d'água. Que te joga dentro d'água? Acorda, olha para mim, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, seja curado, levanta, vai embora para a tua casa, sai daqui. Eu cansei de ver na minha vida pastores pregando que um anjo vinha e mexia aquelas águas. Ei, olha para mim, anjo nenhum nunca mexeu aquela água. Eu já fui no tanque de Betesda, inclusive em julho vai ter uma caravana aonde eu, o pastor Tchep, vamos com os legendários a Israel. Eu já fui naquele tanque 18 vezes. É o mesmo tanque da época de Jesus. Ele tem várias entradas de água que vêm dos rios. São canais. Quando a maré sobe, para o rio para e volta. E quando ele volta, ele vai voltando. Quando chega no tanque, entra água por aqui, por baixo, né? Ali, entra por ali, e a água do nada começa a se agitar. E uma velha caduca estava passando por lá e disse: um anjo mexeu, quem cair vai ser curado. Pum. E tem pastor que prega como se isso fosse verdade. Isso é fantasia. Isso é crendice popular daquela época em Jerusalém. E eu já vi pastor pregando que Jesus chegou antes do anjo. Que anjo? Nunca teve anjo lá. Até hoje, quando a água entra, mexe. Hoje não, porque agora é seco. Eu quero que você entenda que existem alguns conceitos, alguns princípios sobre valores fundamentais que são crenças erradas. E olha para mim, eu quero ser bem transparente. Guarde isso, grave o que eu vou te dizer. Não estou falando de religião. Não estou falando de nenhuma igreja específica. Não estou falando de nenhum cantor. Não estou falando de nenhum pastor. Eu estou falando sobre questões que no meio cristão acreditam ser verdade e não é. E mais do que isso, atrapalha a sua vida cristã, o crescimento da sua vida cristã. Primeiro conceito: quem é Deus? Pastor, você não vai falar sobre isso. Vou. Quem é Deus para você? A gente vem de uma herança judaica do Velho Testamento, romana da Idade Média. Nós somos formados por isso. E o conceito de Deus, que é pregado nas igrejas hoje, graças a Deus mudou muito, mas o conceito, o pensamento coletivo sobre Deus é errado. E eu vou te mostrar que é. A maioria das pessoas, Deus é um velho barbudo sentado num trono, com uma varinha.
Fez certo, não é mais do que sua obrigação. E ele é rabugento, não é mais do que sua obrigação. Fez errado, pum, bate, corrige. Se fizer errado, eu coloco um câncer em você. E se continuar, eu te mato. Principalmente igrejas pentecostais. Igreja pentecostal, se um irmão ficou doente com uma doença grave, ou se morreu antes da hora, juízo de Deus, hein? Olha aí. Que Deus é esse? Que mentalidade de Deus é esse que você tem errado? Quando uma coisa ruim acontece com a minha vida, o que eu fiz de errado? Quem disse que todas as coisas ruins que acontecem com você foi algo que você fez errado? Não, porque está tão ruim, porque eu estou fazendo alguma coisa errado. Deus está tratando comigo. Deus me levou para o vale. Eu estou no deserto e Deus me deixou aqui sozinho para ser tratado. Eita, de que Deus você está falando? Porque o Deus que eu conheço é aquele que diz assim: eu não neguei para você o que eu tinha de mais precioso, meu único filho, e pus ele para morrer no teu lugar, pelos teus erros, dos quais ele não tinha nada a ver com isso. Se eu te dei o meu único filho, que eu tinha de mais precioso, acaso eu não te daria qualquer outra coisa? Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Não sai amém aqui não? Viajei, voltei, vocês ficaram tradicionais. Ou não está entendendo o que eu estou pregando, ou não está entendendo, ou deixou de ser avivado. Que Deus é esse que você está? Essa mentalidade coletiva de Deus, que Deus é esse? Você, e eu estou falando com você, pensa assim: se aconteceu alguma coisa de errado, se aconteceu alguma coisa de ruim, é porque eu fiz algo errado. E Deus está me castigando. A minha vida está passando pela prova, porque Deus me levou para a prova. Meu texto, minha Bíblia diz que Deus não prova ninguém. A minha Bíblia diz: vocês que são homens sabem dar coisas boas para os seus filhos. Acaso teu pai que está nos céus não daria? Quer dizer que você é um pai melhor para o teu filho do que Deus sendo seu pai. Você é um pai melhor do que Deus. É isso que você está dizendo? Está de brincadeira. Mas isso é uma mentalidade coletiva que vem de uma cultura judaica do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, que vem de uma cultura romana, que passa pela Idade Média. E os pastores continuaram ensinando isso. Voto de pobreza. Gente, eu não estou falando de nenhuma religião, são exemplos que você precisa entender. Quando o Papa morre, coloca lá uma moeda ou 3 moedas, é a única coisa que ele leva. Isso é coisa que vem, meu Deus, de culturas nórdicas, de culturas, é outra coisa. Aí eu lembro que quando o Papa morreu, porque ele na sua humildade não levou nada, e alguém levou? Tem um primo meu, árabe, foi no enterro do meu tio. Aí, na hora do enterro, alguém foi lá e jogou dinheiro. Aí todo mundo começou a jogar dinheiro no caixão. Aí era a vez dele, ele ajuntou o dinheiro todo, pegou um cheque, deu um cheque, colocou lá, pôs o dinheiro no bolso e foi embora. Eu não ia perder a piada, né? Cara, o Papa não levou, também não vou levar, nem você, ninguém levou. Que conversa é essa? São culturas. Sabe aonde você perde a bênção de Deus?
Quando você acha que a graça não tem valor, te explico. O que eu recebi de salvação foi pela graça. Eu não fiz nada por isso, quem fez foi Jesus. Aí você vem e diz assim: está tudo ruim na minha vida. É porque eu estou fazendo algo errado. Se eu fizer certo, vai dar tudo certo. Ah, então você vai ser abençoado por merecimento. Se você vai ser abençoado por merecimento, você não está debaixo da graça. Na minha vida tem uma regra, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Quando diz todas as coisas boas são boas para mim, as coisas ruins são boas para mim. Aquilo que aconteceu que eu esperava vai ser muito bom para mim. Aquilo que aconteceu que eu não esperava vai ser bom para mim. Todas as coisas vão se mover, porque o meu Pai que está nos céus fazem elas moverem. Parece que foi ruim, parece que não era o que eu esperava, não era o que eu tinha pedido, não era o que eu estava querendo, mas aquilo vai se transformar em bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu tenho um Pai, o Deus eterno, o dono de todas as coisas. Eu poderia ficar aqui pregando só sobre esse ponto aqui uma manhã inteira, nem vou continuar. O que é fé? Segundo ponto, o que é fé? Fé, por mais que eu pregue por anos aqui sobre a fé inteligente, que fé não é algo emocional, a gente aprendeu e é uma cultura de uma fé emotiva. Pelo amor de Deus, diga bem alto: fé não é emoção. Ela é criada na minha mente. Meu filho, posta isso, posta para tu ver. Vai dizer que a gente é herege, satanista. Mas peraí, vamos para a Bíblia então. A fé vem pelo... E a gente ouve com o quê? A gente não ouve com o ouvido, filho. A gente não ouve com o ouvido, a gente não ouve com a orelha. Com o que a gente ouve? Com a mente. A orelha é para captar o som. E quando essa vibração entra na minha mente, é lá que eu ouço. Porque eu ouvi um monte de gente falando em alemão e não entendi nada. Então eu não ouvi, eu escutei. Ui, alguém entendeu isso? A fé vem pelo... E ouvir o quê? Então como é que é gerada a fé? No seu coração. Lógico que não. A fé é gerada na sua mente. Quando você ouve, entende. Se você der, voltará 30, 60, 100 vezes mais. Você nunca mais precisa repetir esse versículo para mim. Eu já entendi. E eu creio nele. Eu creio no Deus dele. Eu creio e confio no Deus que disse isso. Se eu crer em Jesus e receber Ele como meu Salvador, toda a minha família vai ser salva. Nunca mais você precisa orar por ninguém da minha família, porque eu creio nele, toda a minha família vai ser salva. Eu entendi. Hebreus 11, 1. A fé vem pelo... Olha a definição de fé. Fé é a certeza. É emoção? Fé é paixão, fé é amor, fé é ódio, fé é raiva, fé é emoção, fé é simpatia. Não, certeza das coisas que você espera. E convicção. Tem alguma coisa emotiva na convicção? Certeza, convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Fatos, contra fatos não existe argumentos. Eu estou vendo,
É fato. Eu estou na igreja esse domingo de manhã, isso é um fato, não tem como questionar. Diz que fé é a convicção de fatos que ainda não conseguimos ver. O que é fé? É você ter certeza de algo e convicção a tal ponto que aquilo se tornou real. Aquilo se tornou um fato aqui dentro. E você consegue visualizar aquilo antes que os seus olhos possam enxergar, antes da coisa chegar até você. A mulher com fluxo de sangue acordava todo dia de manhã e dizia para si mesma: se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Ela visualizou aquilo. Tanto é que quando ela chegou perto, ela só tocou na orla da veste dele e foi curada. Porque aquilo virou um fato, uma realidade, uma convicção. Isso é fé. Agora as pessoas acham que fé é quando a gente se arrepia na hora da música. Fé é algo que eu tenho que chorar. E fé, ela é forte quando a coisa está ruim. Ei, fé não é para as coisas ruins. Fé é para qualquer coisa que humanamente você não pode conquistar. Olha aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Faltar-me-á tempo, contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exército de estrangeiro, as mulheres receberam seus mortos na ressurreição. Ei, está dizendo que fé é o quê? Grita isso, pelo amor de Deus. Atitude. O que é fé? Eu creio tanto que eu faço. Calaram a boca de leão, ressuscitaram gente, foram para a guerra, lutaram, o exército era maior. Isso é fé. Fé é ação, fé é atitude. Pare de acreditar em fábulas. Não é porque você está no culto que você está cheio de fé. Fé é uma convicção que nasce aqui. Eu não preciso arrepiar, chorar, falar em línguas estranhas. Eu não preciso de nada disso. Eu entendi. Eu acreditei, tomei posse. Aí Paulo vem e escreve a Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. O que ele está dizendo? Você falar que tem fé não muda nada. Eu vou mostrar o que eu faço pela fé. Com as minhas obras eu te mostro minha fé. Com as suas palavras eu não consigo ver sua fé. Por quê? Diga: fé é atitude, é decisão. Pela fé eu posso todas as coisas. Então eu creio nisso, eu me levanto e faço. Essa semana, sobre uma situação, a gente estava olhando uma situação, eu e minha esposa, e é uma situação assim, absurda, de incomum, muito grande. E eu disse assim: qual a possibilidade deles fazerem isso para mim? A minha esposa: zero. Eu falei: qual a possibilidade de eu não conquistar isso? Ela olhou para mim e disse: zero. Consegue entender o que é fé? É 30 anos andando do meu lado. Ela sabe que é impossível eles fazerem, mas não é impossível eu conquistar. Porque ela sabe que eu não vou conquistar pela minha capacidade, eu vou conquistar pela minha fé. Eu vou crer a tal ponto, e isso vai se tornar uma convicção tão plena, que eu vou levantar e vou agir. E quando eu agir, acontecerá. Sabe qual é a dor que eu tenho como pastor? Passar anos ensinando sobre fé, sobre salvação, ensinando sobre o poder da palavra, sobre profetizar, sobre crer.
ensinando princípios e valores. E as pessoas se empolgam, saem e faz tudo o contrário. É daí que nasce uma palavra como essa. Terceiro, esse aqui o bicho vai pegar. Mas esse não é o pior, eu ainda tenho uns piorzinhos para a semana que vem. Aí você já aproveita e pensa se você quer vir ou não semana que vem. Louvor. Eu vou dizer algo que você nem devia filmar. Não é porque um crente compôs uma música e é cantada na igreja que essa música é de Deus. Qual foi a última música que a gente cantou? Qual foi aqui? Não, tu não esqueceu. Acabamos de cantar. Vai, filho. Canta. Não, fica em pé. Não gosto de homem sentado aí. Vai, canta, vai. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Tá bom. Vamos fazer assim, ó. Eu não sou o Jô Soares, mas tá? O favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Você tem que acordar e declarar isso todos os dias. Agora tem música que você canta nessa igreja, não estou falando de nenhuma outra igreja aqui, está te levando para o fracasso, para a derrota, está criando uma mentalidade contrária aos princípios e valores da Bíblia. É engraçado que eu tenho visto tantas coisas. As pessoas aprenderam na igreja que existe música de Deus e música do mundo, certo? É engraçado, né? Tudo que eu pergunto, ninguém responde. Ah, vai que eu respondo que é certo, o pastor vai dizer que é errado. Se eu falar que é errado, o pastor vai dizer que é certo. Eu te fiz uma pergunta. A gente aprendeu dentro da igreja que existe música de Deus e existe música do mundo. Certo ou errado? Certo. Certo que a gente aprendeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você passe a ter uma mentalidade, porque esses dias atrás eu chamei o Michael e conversei com ele sobre uma música que estava cantando na igreja. Eu falei, não vai cantar mais isso. Eu não vou ficar aqui 1 ano, 2 anos ensinando uma coisa para o povo, e aí em 2 semanas o povo canta 700 vezes uma música que destrói tudo que a gente está ensinando. Pode parar. Porque o povo gosta de ficar emocionado. E se cantar e arrepiar, aí é de Deus. E se chorar, aí é um santo, santo dos santos. Agora eu conquisto tudo. Palhaçada. Hoje está cheio de gente discutindo sobre música. Você não pode ouvir música do mundo por causa da letra. Aí vem gente e diz assim, não, eu sou da macumba. E existe ritmo que é para chamar Exus. Se você tocar esse ritmo, mesmo que seja numa música lá da igreja falando de Jesus, vai chamar um Exu. Sabe o que eu estou vendo? Chega na sua casa e assiste uns 20 vídeos de ovelha mesmo. Escreve vídeos engraçados de ovelha, vai assistir. É a ovelha entrando dentro da lareira e o dono puxando e ela entrando dentro da lareira. É a ovelha que caiu na vala, o cara foi lá com dificuldade, tirou, ela saiu tão feliz, deu 2 pulos e caiu de novo na vala. Eu não sei porque que Deus chama a gente de ovelha. Se você não entendeu, pergunta para a pessoa que riu, talvez ela te explique, mas eu não vou falar. É cada coisa que não tem explicação. Começou a dizer que televisão era do diabo. O diabo disse, valeu,
profetiza, crente, tomou posse, e ele pegou a televisão e ensinou os nossos filhos homossexualismo, e pornografia, e desrespeito, divórcio, traição. Porque os crentes começaram a dizer. Quando eu mudei para Balneário, tinha igreja que era proibido ter televisão em casa. Se tivesse televisão em casa, era excluído da igreja. Olha o nível da crendice. Aí crente começa a dizer que política é do diabo. Aí o diabo diz, é isso aí, gente, profetiza que eu vou mandar meus capeta tudo governar o Brasil. E a culpa é tua. Porque é você que fala isso, você que profetiza isso. Você sabe o que eu estou vendo? Que daqui a pouco a gente não vai nem mais cantar. Não, porque se o problema não é cantar a música do mundo, é a letra. Não. Agora o problema é o ritmo. Então dentro da igreja a gente não pode nem cantar, nem por causa da letra, nem por causa do ritmo, porque é do diabo. Vamos entrar na igreja, vamos levantar a mão e vamos ficar 20 minutos. Glória, 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 glória. Ah, dá para dizer aleluia, glória, glória, aleluia. Não, aleluia não, que é de outro que fez essa música, não pode dentro da igreja. Querido, isso está destruindo a tua mentalidade. Músicas evangélicas feitas por gente depressiva, gente vitimista, gente fracassada, compõe, vem para a igreja, canta, na hora do louvor você chora e arrepia, acabou, é de Deus, você canta ela 800 vezes durante a semana e está profetizando desgraça, está profetizando depressão, está profetizando ruína sobre a sua vida e a sua casa. É engraçado, não ritmo, esse ritmo aqui é para atrair Exu. Mesmo se estiver tocando na igreja, esse ritmo vai atrair Exu. Deixa eu te falar uma coisa, quais são os ritmos que a gente canta nas músicas evangélicas? Rock, pop, ritmo americano. Eu vou fazer uma noite de louvor e adoração, e só vou cantar músicas com letras evangélicas, mas no ritmo de forró, samba, bossa nova. Pastor desviou. Peraí só um pouquinho. Quer dizer que o ritmo criado pelo americano é santo, e o ritmo criado por brasileiro é profano? Deu nó agora na tua cabeça? Vai com nó para a tua casa, que esse problema não é meu. Vamos de novo só para você entender. Quer dizer que na igreja, então, músicas com pop, rock, é de Deus. Hillsong, é de Deus. Mas se a gente fizer música, toca samba. Cadê esses meninos do louvor? Deixa de preguiça, sobe aqui todo mundo rapidinho. Rapidinho. Vai, toca samba aí para mim. Toca bossa nova. Não, toca bossa nova. Quer dizer que se a gente cantar uma letra com bossa nova é pecado? Quer dizer que o ritmo do americano é santo e o ritmo que o brasileiro criou é pecado? Não precisa tocar mais não, filho, que isso vai dar um borogodó para mim depois. Olha para mim. Você está entendendo o tanto de crendice e crenças? Um ritmo, qualquer lugar do mundo, qualquer país do mundo que você for, em algum restaurante, em algum shopping, você vai escutar bossa nova. É o ritmo que o brasileiro criou. Mas era do diabo. É verdade, era do diabo. Beatles, Led Zeppelin. Vamos fazer uma lista. Que criaram o rock, não era do diabo não, né? Ele saía da Santa Ceia e criava música para a gente cantar. Quer dizer que ritmo americano é de Deus, ritmo de brasileiro é do diabo. Vamos fazer um culto. Todas as músicas vão ser tocadas em samba. Vai, samba. Vamos embora, samba. Vai. Não, melhor, vamos melhorar. Pagode. Vai lá, pagode, filho, pagode. Vai lá, pagode.
Para, pelo amor de Deus, tem gente filmando. Meu filho do céu, o que eu fui arrumar para minha vida? Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Só que o maior problema, e eu não vim aqui para discutir se música do mundo, música de Deus, agora o bicho vai pegar. O maior problema da música é as besteiras que a gente canta com as músicas evangélicas. Nem toda música evangélica feita por evangélicos, cantado na igreja, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou dizendo isso sem medo de errar. Se a música é boa, no culto, fez chorar, arrepiou, o refrão, a igreja toda canta, essa é de Deus. Quem disse? Quem disse? Tem letras de músicas evangélicas que está destruindo sua fé, está destruindo sua esperança, está te levando a se tornar alguém depressivo, está destruindo os princípios da palavra de Deus, porque você vem aqui e ouve uma mensagem e canta 500 vezes durante a semana uma estrofe que é contrária ao princípio da palavra de Deus. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude, e se há louvor nisso, pensai. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Tem uma música que começou a cantar aqui na igreja, e essa foi uma das que eu chamei o Maico e disse, não, pode mudar essa palavra, é porque assim, a música inteira, a poesia é linda, creio que foi Deus que inspirou ele, mas você tem que entender que o cara, quando estava escrevendo, ele tem uma experiência própria. Em algum momento ele coloca algo da experiência própria dele, que não é o que a palavra de Deus diz. E a gente canta, aquela música veio de Deus? Veio. Teve uma pitadinha do homem, mas veio de Deus. Eu não estou dizendo que essa música não é de Deus. Uma música tremenda a gente está cantando aqui. Canta essa que a gente está cantando aqui. Por Ele. Não, começa do início. Do início. Estou preparando o caminho. Vai, canta comigo. Endireitando. Vai. Endireitando as veredas. Isso. Cada vez mais diminuindo. Cada vez mais diminuindo. Ele esqueceu a letra. Porque importa que ele cresça. Porque importa que ele cresça. Nele é o meu prazer estar. Nele o meu prazer está. Olha só que letra poderosa, tremenda. Eu não sou digno. Só um minutinho. Unção. Agora vamos para o refrão dessa música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tremendo isso. Eu investi toda a minha vida, eu tenho 53 anos servindo Ele, gastei a minha vida, gastei os meus filhos, a minha esposa, a minha juventude, a minha força, o meu dinheiro, o meu maior tempo produtivo, eu gastei com Ele, eu não me arrependo disso, tremendo, vai lá. Perdendo tudo por amor e com alegria. De onde ele inventou esse perdendo tudo? Isso é do capeta. E eu sei que tem gente que vai ficar chateado com o que eu estou falando. Quer dizer que eu tenho que perder tudo, com amor e alegria, para servir a Ele? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho autoridade para falar isso. Eu mudei para Santa Catarina porque eu comprei um frigorífico. Eu tinha um em São Paulo, comprei uma indústria e um porto. Tinha um outro em Montevidéu. Vendia para todos os supermercados do Brasil. Começou a igreja. 2 anos depois, Deus me chamou, eu e minha esposa, para o ministério pastoral. Passamos 7 anos, cuidando da empresa e da igreja. Estava para ficar louco. De domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu dormia 3, 4 horas por noite, picado. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia atrapalhar o crescimento da igreja,
ou eu ia quebrar minha empresa. E o chamado de Deus foi mais forte, eu vendi tudo. Eu não perdi nada. Eu não perdi minha empresa, eu não perdi porto, eu não perdi frigorífico, eu não perdi nada. Querido, entenda o que eu estou te dizendo. Você precisa ter clareza disso. Já imaginou se essa música fosse assim? E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, fazendo tudo por amor e com alegria. Agora eu não estou aqui te ensinando uma música, que eu estou te ensinando algo poderoso. Eu passei dezembro e janeiro te ensinando, profetizar sobre 2025. Aí eu preguei 2 meses, e só em uma semana você cantou essa música 700 vezes. Perdendo tudo por... Essa música para cantar na igreja, essa palavra perdendo, vai ser mudada para fazendo. Porque eu não vou aceitar você profetizar aqui domingo, que você vai perder tudo por amor e alegria para servir a Deus. Eu abri mão de uma empresa, eu abri mão de lucro, eu abri mão de crescimento. Eu não perdi, eu fiz por amor. E Deus, 15 anos depois, me restituiu 10 vezes mais. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Olha que música tremenda. Vamos lá, quem já pisou? Sabe cantar? Quem já pisou no Santo dos Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória. Tremenda, tremenda essa música, sim ou não? Unção. Mas para chegar nessa parte, vamos cantar o início dela. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra. Para, pelo amor de Deus, aonde na Bíblia está que eu tenho que mergulhar numa mirra ardente para ter a presença de Deus? Aonde na Bíblia diz que eu tenho que me rasgar por inteiro? Agora eu vou para outro lado. E se tem psicólogo vai entender o que eu estou falando. Isso cria patologia psicoemocional. Pastor, se eu não tenho autoridade para falar, sou formado em teologia com especialização em psicologia pastoral. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sou besta. Sabe o que é quando você está angustiado, triste, depressivo, começa a cantar essa música? Emocionalmente isso é maravilhoso. Você chora sozinho. Eu me rasgo por inteiro. É o que está acontecendo na minha vida. Eu mergulho na mirra ardente. Se você mergulhar na mirra ardente, meu filho, não sobra nem os ossos. Mas eu peço, tua presença aumenta. Ei, a presença não aumenta assim não. Vem cá, rapaz. A presença não aumenta assim não. Vem cá, garota. Vai, alguém, tem mais homem aqui? Pula aqui, filho, rapidinho. Dá tua mão. Vai, pega na mão dela. Vai, pula aqui. Vai aqui, me dá tua mão, rápido. Pega na mão dela lá. Na mão dela, isso. Tem que terminar o culto. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, a minha presença estará lá. Eu não tenho que me rasgar, eu não tenho que mergulhar no óleo quente. Querido, ouça o que eu vou te dizer. Eu falei sobre quem é Deus.
Eu falei sobre fé. Eu falei sobre louvor e eu achei que eu ia falar sobre mais 2 pontos hoje, não tem nem como falar. Eu ainda vou falar sobre profecia. Sabe, ir atrás de gente para te entregar profecia? Volta domingo que vem. Eu vou falar sobre igrejas. Você acha que toda igreja evangélica é de Deus? Eu disse que eu não estou falando de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhum cantor, de nenhuma música. Eu estou ensinando crenças e crendices, fábulas de velhas caducas, que introduziu no meio da igreja. Fica em pé. Guarda o que eu vou te dizer aqui. A minha Bíblia diz... E tinha uma outra música que eu ia falar sobre ela. Nem vou. Eu nem vou. Essa aqui há muitos anos, o dia que eu ouvi ela, me deu depressão. Deus mais uma vez segura minha mão. Minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui, me ajuda. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Você fica cantando essa palhaçada. A minha Bíblia está escrita: digo fraco sou forte, e não forte sou fraco. Isso é antibíblico. E você canta e chora. E ainda põe essa música em momentos de oração. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Sim, eu não sou nada sem Ele. Mas tudo que eu tenho dele vem pela graça. Porque nele eu posso todas as coisas. Porque a Bíblia diz que Ele me fortalece. Eu não sou ninguém, mas eu posso todas as coisas. Quando entra nessa parte e eu vejo as pessoas cantando: estou sentindo minha força indo embora. Vai feliz junto com a tua força e some. Você vem aqui domingo, o pastor rala, sua, prega. Você sai daqui e fica cantando essa crendice. E aí volta no outro domingo: pastor, minha vida está ruim, porque tu profetiza desgraça sobre a sua vida, achando que está cantando música evangélica. E ouça, eu não estou aqui discutindo sobre música do mundo ou música cristã, porque as discussões de música do mundo é tão ridículas que eu não vou nem entrar. O meu problema é você cantar música evangélica que destrói sua vida. Meu sonho de chegar está tão longe. E isso, profetiza essa semana inteira, 7 vezes. Acorda de manhã: meu sonho de chegar está tão longe. Meu sonho de chegar está tão longe. Vai, infeliz, profetiza. Falei que eu voltei pior. Sou humano, não consigo ser perfeito. Todas as estrofes, ou quase todas, dessa música é contrário aos princípios da palavra de Deus. Mas são músicas feitas por gente vitimista, gente melancólica, depressiva. Para mim, e eu considero, tem as músicas evangélicas inspiradas por Deus, tem a sofrência gospel, que você está rindo, isso destrói tua fé, isso destrói sua visão. Tem a vingança gospel, tem, e tem um monte de música feita por gente depressiva, um monte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que sabe usar comerá dos seus frutos. Levanta a tua mão e diga: na minha boca há poder de vida e morte. Declararei palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, porque na minha boca existe um milagre. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Deus é Pai. Ele é maior do que o Pai da terra.
Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, e pela graça Ele quer te dar. E este é o ano do favor, favor dEle, favor dos homens, cairá sobre você e a sua casa. Fé é o que me leva a ver, antes que os meus olhos enxerguem, e se eu agir, Deus me dará. Meu Deus do céu, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Ainda que seja uma música evangélica, eu me recuso a declarar palavras de destruição, de enfermidade ou de miséria. Meu sonho está mais perto do que eu imaginava. Eu sinto o cheiro, que os meus sonhos estão chegando perto, eu já posso sentir. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? E semana que vem eu ainda vou falar sobre oração, sobre jejum, sobre igreja, sobre profecia. Por quê? Porque esse é o ano do favor. Esse é o ano que você vai crescer, vai romper. E nada, nem dentro da igreja vai te impedir. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Nada, nem dentro da igreja vai te impedir. Essas crenças, essas crendices, elas vão acabar. Porque uma igreja forte e poderosa vai se levantar. Deus nos chamou para governar, e nós vamos governar sobre a terra. Levante suas duas mãos aos céus e diga: Pai, te dou graças por enviar Jesus, morreu e ressuscitou no meu lugar. Entrego a minha vida total, incondicional a Ele. Creio nele, creio em ti, creio no Espírito Santo, creio no poder da palavra, e essa palavra usarei na minha boca e profetizarei um ano de vitória, favor dos céus e da terra, de Deus e dos homens, estará sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém, amém, amém. Eu creio.